Olá, olá, tudo bom? Povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao canal Sextou. Você que nos acompanha fielmente, aquele abraço. Nós estamos no início do fim. Para você que assistiu o vídeo da semana passada, nós estamos fazendo os últimos vídeos, né? E esse vídeo é continuação da reflexão que fez semana passada. Então, se você não acompanhou, vale a pena ir lá conferir para poder estar aqui interagindo com aquilo que é a ideia. Tá bom? Então é isso. Vai deixar de ter saudades, mas temos hoje uma ótima reflexão para o seu final de semana. Então é isso. Forte abraço, roda a vinheta. Valeu! Bom, sextou, boa sexta-feira para você. O que vem na sua cabeça quando a gente fala assim, sextar, né? Quando chega sexta-feira, qual a sua ideia? Quando você acorda e se depara com essa data, é sexta-feira. É isso que nós vamos conversar um pouco, né? Ainda trazendo aquela ideia da reflexão da semana passada. Iluminação bíblica, Mateus capítulo 24, versículo 37. Diz assim, e eu gosto demais desta passagem aqui, é uma passagem que me marca a caminhada desde lá do início. Diz, a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, porque nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. E aí, minha gente, nós estamos já vivendo esse tempo. Veja bem, a Bíblia está falando de um tempo que aconteceu e de um tempo que vai se repetir, que vai acontecer novamente, semelhante àquela época, onde as pessoas casam, dão-se em casamento, querendo dizer o seguinte, as pessoas vão vivendo suas festas, vão vivendo aquilo que é próprio do plano natural e se esquece do plano eterno, daquilo que é salvação. Então, na nossa cabeça, a gente deveria assim, chegar na sexta-feira e pensar, hoje me recordo daquele dia que Ele se deu por mim no madeiro para a minha salvação. Portanto, hoje é o dia do luto, o dia do jejum, o dia de se recolher, o dia da penitência, o dia da oração, o dia de se voltar para a meditação da paixão. Mas, na maioria dos casos, estou falando de cristãos, né? Esquece o povo não cristão. Na maioria dos casos, a ideia de sextar estou de saco cheio da vida, estou de saco cheio de trabalhar, preciso espairecer, preciso tomar uma, preciso sextar, né? Ir para festa, procurar amigos, procurar diversão. E aí, nada disso que deveria ser o foco, a gente vive. E é aqui que entra a ação do demônio, de tirar-nos aquilo que é o foco. Aquilo que a gente deveria viver como um costume, como tradição, né? De ascensão, de buscar a Deus. E muitas das vezes nós nos assemelhamos ao paganismo, à vida de um pagão. Então essa reflexão é para hoje. Qual é a nossa diferença entre nós cristãos católicos e aqueles que não professam? Ou você que é cristão evangélico, qual é a diferença entre nós que somos cristãos para aqueles que não se consideram frequentantes de um templo, né? de uma pertença, de um costume cristão, de alguma determinada religião? E por que eu estou insistindo nisso? Por que eu estou sendo chato novamente? Né? Porque nós somos falsos. Nós somos falsos com Deus. Nós enganamos a nós mesmos. Quer uma prova bem clara disso? Gente, isso aqui que eu vou falar deveria preocupar a tua vida. No ano passado, início da pandemia, o tanto de gente que encheu a internet dizendo, olha, isso é castigo de Deus. Olha, a gente precisa se converter. Olha, nós estamos vivendo já os últimos tempos, o apocalipse, aquilo que foi anunciado, a pandemia. Nós estamos vivendo um tempo de desgraça, mas é porque nós não estávamos voltados para Deus. O tanto de gente que foi para a internet começar a espalhar versículo bíblico, né?
O tanto de gente que disse, quanta saudade de estar na igreja, né? Hoje a gente não pode, não valorizei, pá. Gente, só fingimento e falsidade, né? E hoje está aí as igrejas vazias e as festas, os bares lotados, né? E claro, né, para nós cristãos católicos, a gente pode, né, ter a convivência fraterna entre irmãos, a gente pode sair, a gente pode... Não estou falando aqui de um extremismo, mas eu estou falando, e a nossa resposta para Deus? Você está entendendo? Quantos de nós de fato jejua na sexta-feira, né? Quantos de nós de fato tem uma vida de oração? Quantos de nós de fato lê a palavra de Deus, medita nela dia e noite, como diz o salmista? Quantos de nós temos uma vida de temor ao Senhor? Na verdade, muitas das vezes nós temos uma vida como a vida de um pagão. Chamamos palavrão, nós gostamos de encher a cara mesmo, nós gostamos de nos misturar com esses funks que são uma verdadeira baixaria. Qual é a diferença? Você está entendendo? Às vezes um ateu se comporta melhor do que um que está dentro da casa do Senhor. Você está me entendendo? A gente se mistura com os ídolos, a gente assiste novelas paganizadas que vão falar de horóscopo. Quantos de nós acreditamos em horóscopo? Você está entendendo como é grave essa questão? Você está entendendo que ser católico de IBGE, né, de dizer, Jesus é meu Senhor, mas a Bíblia mesmo diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que cumpre a palavra. Aí depois lá o Tiago vai dizer, irmãos, não sejamos ouvintes da palavra, mas cumpridores dela. Esse questionamento, porque aqui que está o ponto. Então, minha gente, aqui é que está o ponto. O que aquela galera dos 3 primeiros séculos viveram? Morreram, né? Morreram assim, de uma forma que eles morreram por causa do cristianismo, por serem cristãos. E eles entenderam tanto a salvação que não importava se falava, olha, nega Cristo, eu vou decepar aqui teu pescoço. Olha, nós vamos te jogar os leões. Olha, nós vamos amarrar cavalos, né, nas teus pernas e braços, vamos disparar eles para que eles corram e estourem os teus braços, tuas pernas, teu corpo. Eles morriam da forma mais cruel, eles eram pregados na cruz. E aí as pessoas acham que vivendo uma vida normal, né, uma vida qualquer, uma vida onde eu me dou os prazeres, e eu vou entrar no mesmo céu dessas pessoas que tiveram um preço alto, derramaram o seu sangue para que o Evangelho chegasse até nós. Você está me entendendo? Está me entendendo isso? Isso aqui é grave, isso aqui é sério. Então é um recado rápido, mas nós achamos que vamos entrar bonitinho, sem renúncia nenhuma. Nós precisamos ter uma vida evangélica de renúncias, tomar a nossa cruz. Só que muitos de nós esperamos em Jesus para esta vida. A gente está correndo atrás de dinheiro, a gente está correndo atrás de prazeres. Olha, os namoros hoje em dia é sexo, né? Vai falar, não deveria, espera o casamento, isso aí é clichê. Ninguém mais aceita isso. Isso é uma mensagem ultrapassada. Não, você está entendendo? É para quem quer ser santo. A Bíblia diz que somente os puros verão a Deus. A gente acha que vai fazer todo o pecado, torto e direito, e a gente vai ver Deus assim lá no céu, vai ser tudo bonitinho, e não vai ser. Nós precisamos entender, olha, o que eu estou falando para você é o Evangelho real. Você está me entendendo isso? Você está me entendendo? A gente fala aqui de coisas próprias da fé, sobretudo católica, né? Sobre, por exemplo, vou dar um exemplo, método Billings. As pessoas estão casando, estou falando dos católicos mesmo, né? Que isso é para os católicos. As pessoas estão casando e não estão nem aí para o único, né, apontamento da Igreja Católica para os casados é o método Billings, para não cometer pecado. As pessoas não sabem o que é isso. Eu converso com pessoas de dentro da igreja, enganjadas nas pastorais, no movimento, não sabem o que é método Billings. Estou dando um exemplo aqui, né?
Aí os mesmos católicos estão usando preservativo, estão usando DIU, estão usando pílulas anticoncepcionais de todo jeito, estragando o corpo e estragando a alma, pecando gravemente, né? Um exemplo, sabe? A gente grava aqui, por exemplo, sobre Nova Era, as pessoas não querem saber. E a Nova Era está arrastando os jovens, As pessoas não querem saber de se converter, querem viver uma vida no pecado. E aí, você está entendendo? A gente está aqui jogando pérolas aos porcos. Mas você, que está nos acompanhando até esse momento, você é uma pessoa fiel. Persevera, tenha sede de Deus, de buscar viver o que é reto ante o olhar de Deus. Bom, eu disse que o recado era rápido, mas acabei me alongando. Então é isso, que Deus te abençoe e tenha um ótimo final de semana. Até a próxima sexta-feira. Valeu!